Mais um caso de violência doméstica, dessa feita com a acusação de uma violência psicológica. Excelência, o Ministério Público ofereceu denúncia contra TCP e consta que a ofendida JDFDPN comunicou o crime de violência doméstica psicológica por parte do seu ex-marido, ora acusado, na data do dia 28 de 10 de 2022, por volta das 12h30, quando encontrou o acusado na escola Pedro Comunidade Educativa Mundo Peteleco, na Travessa Rui Barbosa, 882, Reduto, Belém, em contexto de relação íntima de afeto. O acusado causou dano emocional à vítima e vem lhe prejudicando, perturbando seu pleno desenvolvimento com o objetivo de desgastar e controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, e que foram casados por cerca de 8 anos, não estando separados por volta de 6 anos e possuem um filho em comum de 9 anos. Excelência, a vítima relata, e o depoimento dela foi confirmado em juízo, que constantemente sofre violência psicológica e moral por parte do acusado, esclarece que a guarda do filho é alternada e por acordo homologado por sentença judicial, sendo que a criança permanece com o genitor nas terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras. Durante os outros dias permanece com a relatora. Recebeu e confirmou esse fato diversas ofensas morais e injuriosas, como idiota, imbecil, mentirosa. Relata episódios de violência psicológica, como por exemplo no último dia das crianças, seu filho recebeu uma blusa do cunhado da relatora, de nome SC, e que S telefonou para a relatora para saber o tamanho da blusa da criança e que a relatora no momento não atendeu, e que S telefonou para o acusado T apenas para saber o tamanho da blusa. Durante a semana, o acusado telefonou para a relatora e perguntou sobre o presente, a referida blusa. E a relatora disse que teria ficado grande, que trocaria. E que no dia da festa de aniversário, no dia 22 de outubro de 2022, o acusado não viu o veículo de familiares dela e teria zombado, dizendo: olha, ninguém aqui te prestigia. E ainda perguntou sobre o presente das crianças e disse que a relatora tinha mentido, pois a relatora havia dito que havia devolvido o presente para o cunhado e que ele trocasse. A relatora, a vítima, alega que nunca disse isso e que o assunto, na verdade, era apenas um motivo para uma discussão. E nesse dia, tanto por telefone quanto por mensagem de texto, inclusive estão juntadas no processo, ofendeu a vítima, chamando-a de mentirosa, textuais. E neste dia ainda, o acusado disse na mensagem de texto: passando vergonha perante a tua família, ninguém te prestigia, visto que Tiago havia ligado para o cunhado da relatora sobre a mentira da blusa. A relatora alega ainda que Tiago teria ainda o fato de falar que ela estava sendo desprestigiada pela família com o objetivo de denegrir a sua imagem, pois havia visto os veículos dos familiares da relatora e que não havia ninguém prestigiando o evento. Então levou o filho para dormir em casa, pois foram acordados que Tiago teria a viagem nesta semana e que a relatora perguntou qual horário que voltaria e o acusado questionou o motivo do interesse da relatora, se era que no domingo seria o aniversário justamente do marido atual da relatora, se fosse por isso que P não era para que a relatora e o acusado odiassem tanto o marido da relatora. No dia seguinte, chamou o marido da relatora para o quarto, tendo a relatora ouvido, e a criança disse: meu pai mandou lhe dar isso de presente. Vai cuidar dos filhos, você é um cuzão, vai se fuder. Esse registro está também no processo. Na data do dia 28 de 10 de 2022, por volta das 12h30, a relatora que encontrou o acusado na escola, e aí é o fato principal desse processo, na comunidade educativa do Mundo Peteleco,
e, portanto, foi buscar o boletim para conversar com a professora, tendo o acusado ido buscar o filho. E ao término da reunião, por volta das 12h30, encontrou com o acusado embaixo da escada de acesso à turma Pérola. O acusado estava indo em direção à saída quando viu o relator e voltou. Questionou o motivo de ter sido bloqueado no telefone. Disse que precisava ter um meio para falar com a relatora. Então a relatora teria dito ao acusado que o filho P tem celular e que o Tiago poderia ligar diretamente para P. A relatora ainda saiu em direção à escola e Tiago foi acompanhando a relatora, conforme pode se verificar da perícia que está juntada com as fotos que estão no processo. Então, o acusado continuou questionando sobre o bloqueio e ofendeu novamente, chamando-a de mentirosa, que já teria feito antes desse fato, sendo que neste momento a relatora disse que não iria mais bloqueá-lo e que inclusive pediria medidas protetivas de urgência no bojo da Lei Maria da Penha e foi até a secretaria da escola para pegar o boletim. Quando então adentrou na secretaria, isso também está no vídeo, o acusado falou à relatora que teria mais a perder do que ele em relação às mensagens que havia no celular, que a relatora respondeu. Então, já deves ter apagado 70%, dizendo ela. E ressalta ainda que há tempo sofre esse tipo de violência por parte do acusado, violência psicológica, e que o relacionamento era violento. Isso foi esclarecido aqui por várias testemunhas, aliás, as 5 testemunhas que prestaram depoimento nesse processo, vítima e 4 testemunhas, esclarece o comportamento e o relacionamento de violência que o acusado tinha, na maioria das vezes em privado, se reservando a momentos que ingeria bebida alcoólica e que sofreu as seguintes ameaças: vou te matar, ofensas contra a honra, tu és mentirosa. E ainda foi bloqueado no aplicativo de mensagens, tendo apenas contato por mensagem de texto e ligação. Entretanto, depois do ocorrido no final de semana, a vítima foi obrigada a bloquear o acusado para todos os tipos de contato e recebeu a medida protetiva. Excelência, vale ressaltar que é preciso fazer aqui um esclarecimento sobre a questão da acusação que está sendo pautada nesse processo. Nós temos que esclarecer a natureza dos danos da violência psicológica. A violência psicológica, ela pode resultar em danos emocionais significativos que afetam diretamente a saúde mental e bem-estar físico das mulheres. O que aconteceu aqui, no caso concreto, com a vítima deste processo. Os sintomas que ela apresenta de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade e outros transtornos psicológicos que se prolongaram durante o relacionamento, aconteceram no dia do evento que está sendo apurado nesse processo e continuam a acontecer porque ela continua sob o efeito de tratamentos psicológicos e psiquiátricos que são comuns em vítimas de violência psicológica. Embora esses danos não sejam visíveis fisicamente, são igualmente impactantes e podem inclusive perdurar por longos períodos, afetando a qualidade de vida da vítima, no caso presente. E quanto à consequência para a saúde física, temos que esclarecer, isso já vem sendo defendido inclusive nos tribunais espanhóis e em algumas decisões de alguns tribunais europeus, que o estresse crônico e os transtornos mentais associados à violência psicológica podem ter repercussões físicas graves. E essas repercussões incluem problemas cardíacos, gastrointestinais, imunológicos e outros. Imunológicos, inclusive, com problema de hipotiroidismo. Portanto, a violência psicológica não deve ser considerada separada de lesão corporal quando a gravidade da violência, apenas por natureza não física, pode gerar uma consequência danosa a nível físico e emocional. Os efeitos cumulativos podem causar danos físicos reais a longo prazo. E é preciso que se relate que, apesar da não necessidade da perícia psicológica, a perícia psicológica, e não é o caso dos autos,
ela desempenha um papel crucial na identificação e documentação dos danos emocionais causados pela violência psicológica. Mas apesar de não haver prova de laudo psicológico da vítima neste processo, existem robusta prova testemunhal e que avalia objetivamente esse impacto da violência da saúde mental da vítima nesse processo, fornecendo, embasando todas e demonstrando todas as intervenções que a legislação, a medicina e as medidas protetivas podem fazer em favor da vítima. E esse processo é essencial para que nós possamos, como promotores da violência doméstica, garantir que esses danos sejam reconhecidos e adequadamente reconhecidos em juízo, para que ela também tenha direito à reparação do dano moral. Quero ressaltar, Excelência, e só para analisar bem o crime de violência psicológica, que o dano emocional à mulher que a prejudique ou perturbe o seu desenvolvimento, que vise desagradar ou controlar suas ações, o que me parece bastante comprovado no caso concreto, e aí cito, Excelência, os depoimentos que nós temos aqui. Se nós olhássemos aqui a denúncia, nós vamos ver que tanto a vítima quanto as testemunhas LCTES, quanto DCFDC, quanto ACVC e menos uma, que foi a testemunha JCAT, confirmaram tudo que está sendo relatado aqui no sentido da absoluta e transparente ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização e até limitação do direito de ir e vir da vítima. Nesse caso concreto, e este dano emocional causado a essa mulher, que prejudicou e tem prejudicado o seu desenvolvimento, a questão do desagrado e tentar controlar ações e comportamentos em relação, inclusive, à gestão do poder familiar sobre o próprio filho, o dano emocional e as condutas de calúnia, difamação, injúria, e inclusive no próprio interrogatório do acusado, como mecanismo de defesa, ele tenta mais uma vez difamar a vítima como forma de defesa. Ressalto que não há necessidade de perícia no caso concreto e que a prova testemunhal produzida me pareceu ser absolutamente robusta e, portanto, Excelência, penso que esta ação penal é pública e incondicionada. O Ministério Público observa que está comprovada a autoria e materialidade de violência psicológica. Penso que se não houver essa diligência que foi solicitada pela defesa, tanto vai diferenciar a formação desse juízo deste representante do Ministério Público. Porque nossa atribuição como promotor de justiça é sempre em defesa da vítima. Tenho defendido que nós possamos ser chamados de promotores, defensores da vítima, e não simplesmente de violência doméstica. Por isso, Excelência, eu quero dizer que é importantíssimo que esse processo sirva de exemplo para casos que são corriqueiros aqui nessas 12 mil processos que tramitam e mais de 45 mil que tramitam em todo o estado do Pará, de problemas relacionados com ex-companheiros que não se conformam, muitas das vezes, com o fim do relacionamento e estão perseguindo psicologicamente, causando grande dano emocional a essas mulheres. Razão pela qual, Excelência, o Ministério Público ratifica em todos os termos a denúncia para pedir a condenação do acusado nas sanções punitivas constantes da peça exordial, bem como também que seja arbitrado um dano moral em favor da vítima em virtude dos danos emocionais patentes e comprovados pela instrução processual e pelos documentos que constam do processo. No mais, rogar a Deus para que esse crime de violência psicológica
seja levado muito a sério pelos magistrados na hora da prolação da sentença, porque é um instrumento de enfrentamento à violência e de combate a esse crime que, infelizmente, assola os nossos fóruns criminais. São os termos da manifestação, Excelência.